Olá, aluno, aluna, tudo bem com vocês e família? Espero que todos estejam bem. Vamos para as nossas atividades da aula de hoje. Lembrando que nós estamos aí com o conteúdo, objeto de conhecimento, lutas do mundo. Vamos lá. Você lembra dos assuntos da aula passada? Sobre qual luta nós falamos? Então, um tempinho aí para você se lembrar das lutas, ou melhor, da luta e conteúdos que falamos na aula passada. Alegra, alivia a alergia e não dá sono. Sempre. Você lembrou? Se você lembrou, ótimo. Caso contrário, sem problemas. E, como sempre peço, faz uma carinha aí de ok e marca se você lembrou de pelo menos 2 assuntos. E, caso você não tenha se lembrado de nada ou de apenas um, faz uma carinha aí com um sorrisinho amarelo ou uma carinha triste que você não se lembrou. Mas eu tenho certeza que você se lembrou de pelo menos 2 assuntos do qual nós tratamos na aula passada. Este momento aqui é importante porque aí você mesmo percebe o que realmente você aprendeu e como anda a trilha aí do seu aprendizado em nossas aulas, ok? Bom, na aula anterior falamos sobre a origem do boxe, técnicas de ataque e defesa, postura de defesa, posicionamento de base, movimentações dos membros inferiores e foi dada a sugestão da prática de movimentos, você lembrou? Então, estes foram os temas abordados sobre o boxe na aula anterior. E continuando aí a trabalhar com estas habilidades sobre lutas do mundo, vamos para as atividades desta aula. Espero que você esteja com todos os seus materiais aí a postos para fazer as suas anotações, ideias, sugestões, dúvidas. E depois você vai conversar com o seu professor ou professora de educação física e discutir estes pontos aí que você anotar, ok? Página 50, próximo tema, próxima luta. O Muay Thai. O Muay Thai é uma modalidade com cerca de 2.000 anos de existência, considerada a mais popular e a mais praticada pela população da Tailândia, sendo classificada como símbolo da sua nação. Você sabe onde fica a Tailândia? Exerça sua curiosidade e pesquise no mapa através da internet aí. Você pode digitar no navegador a palavra Tailândia, localização, e ele vai te levar até lá. Também conhecida como boxe tailandês ou como a arte das 8 armas, o uso combinado de 2 punhos, 2 cotovelos, 2 joelhos, 2 canelas e pés. É considerada como uma das mais poderosas entre as modalidades de luta e extremamente respeitada e conceituada entre os lutadores dos mais variados estilos do mundo. Então, temos aí a imagem de lutadores e lutadoras de Muay Thai. Perceba aí a flexibilidade que eles possuem, né? E equilíbrio também para estes movimentos. Nossa atividade 6 sobre lutas do mundo com relação à luta Muay Thai, arte milenar tailandesa, vai ser a seguinte: sendo a primeira parte, você vai fazer, ou você vai fazer, não, você vai responder, né? Essa questão. Você conhece alguma destas técnicas que eu já vou citar ali?
É possível apresentá-las para o restante da turma? Compartilhe conosco. Aqui é no caso de repente, você já ter aí uma afinidade, conhecer o Muay Thai, de repente até ser aí um praticante ou uma praticante desta luta, né? Então, o Muay Thai possui técnicas que permitem aos praticantes que se defendam ou ataquem, como em todas as lutas, né? E as lutas que nós vimos aqui já, que se defendam ou ataquem do seu oponente durante um confronto, durante uma luta. Então, se você conhece algumas técnicas aí, golpes, movimentos do Muay Thai, troque ideias aí com seus colegas. De repente, você vai descobrir que tem outros colegas que também conhecem ou de repente também lutam, né? O Muay Thai. Conversando, a gente consegue descobrir várias informações das quais a gente precisa. Depois, a parte 2, eu trago a sugestão aqui de 2 vídeos para você assistir, para conhecer o posicionamento de base, para conhecer a postura de defesa e as movimentações dos membros inferiores. Você lembra que o nosso corpo, ele muitas vezes é dividido em nomenclaturas como membros superiores e membros inferiores. Você lembra quais são os nossos membros inferiores? Bom, e aí, depois que você assistir, eu trago aqui a sugestão para você praticar, fazer alguns movimentos aí, como foi sugerido no boxe também. Lembrando que boxe, né, e o Muay Thai, eles têm aí alguns movimentos aí meio parecidos, não são? Observe quando você estiver assistindo aos vídeos e relembrando, na verdade, os vídeos e pesquisas que você fez a respeito do boxe, você vai perceber algumas semelhanças, tá? Então, depois que você assistir os vídeos, execute aí alguns movimentos para você vivenciar, para ter essa experiência. Lembrando que você vai fruir, vai apreciar os vídeos recomendados. A parte 3 da nossa atividade 6, Muay Thai, arte milenar tailandesa, nós vamos sugerir outros vídeos para que você possa assistir para conhecer as técnicas de ataque e defesa. Então, anteriormente nós vimos posicionamento de base, postura de defesa e movimentações dos membros inferiores. E agora vamos unir aí as técnicas de ataque e defesa. Então, temos 4 vídeos aí como sugestão para que você observe como chutar, como aplicar joelhadas, como aplicar cotoveladas, como aplicar chutes frontais. As defesas no Muay Thai. As técnicas de defesa do Muay Thai envolvem o uso dos ombros, dos braços e das pernas, canelas, como um escudo protetor. Esses membros são usados para aparar os golpes dos adversários e obstruir as suas técnicas principais. Aí eu peço novamente para você praticar aí, ó, como chutar, como aplicar joelhadas, como aplicar cotoveladas e como aplicar chutes frontais. Lembrando que esses movimentos eles podem ser executados aí sozinho. Lembre de alongar antes, fazer um aquecimento e este momento é só para você vivenciar e fruir estas técnicas do Muay Thai, ok? Porque o Muay Thai também é conhecido como a arte das 8 armas. Eu falei sobre isso no comecinho da aula. Você lembra por quê? Depois você
vê esse vídeo novamente, pausa, dá uma observada, dá uma olhadinha aí no seu caderno, tem no caderno aí também, e responda esta questão no seu caderno, onde você faz as suas anotações, tá? Curiosidades sobre o Muay Thai. A cobra naja, espécie comum no Sudeste Asiático, é considerado o símbolo do Muay Thai. A explicação está na rapidez e precisão dos movimentos do lutador, que precisa atingir o seu oponente como o bote de uma cobra. Em algumas regiões da Tailândia, dizem que alguns dos lutadores bebem uma porção de sangue da cobra naja antes da luta para encorajá-los e dar-lhes agilidade e proteção durante o confronto. Eca, né? Complicado, mas pode ser realmente a cultura lá deles. Seguindo alguns dos costumes milenares da arte das 8 armas. Agora é com você. Eu espero que você faça as leituras que tem aí no caderno do aluno, que você faça as suas anotações em seu caderno com as dúvidas que surgirem para que você converse e discuta com o seu professor ou professora de educação física. Aprecie, frua os vídeos sugeridos e lembrando que você mesmo pode realizar as suas pesquisas, né? Você pode realizar as suas pesquisas aí fazendo, utilizando no Google, utilizando a barra de navegador do Google, digita lá o que você quiser saber sobre o Muay Thai e amplie o seu conhecimento sobre esta luta, ok? Faça o registro de suas atividades conforme as orientações do seu professor ou professora de educação física. Lembrando que quando você faz as atividades propostas pelo seu professor ou professora, sejam as atividades teóricas ou práticas, você oferece aí para que o seu professor observe, você oferece informações para que o professor ou professora observe o seu desenvolvimento durante as aulas de educação física. E também o professor ou professora vai fazer os seus registros referente ao seu aprendizado durante as aulas. Lembre sempre de registrar a sua prática, né? Porque só assim o professor ou professora vai poder acompanhar e também sugerir mudanças aí, correções e acompanhar o seu desenvolvimento. Ampliando o movimento do conhecimento. Quer saber mais sobre o Muay Thai? Já tinha falado antes, mas daí eu vou trazer dicas aqui também. Ó. Tem esses 3 vídeos da Confederação Brasileira de Muay Thai, Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional e Confederação Brasileira de Muay Thai e Boxe Tailandês. Então, tenha curiosidade de acessar esses endereços e fazer uma leitura. Lembre daquela dica de leitura que eu ofereci em outras aulas, quando você pegar um texto, você lê, né, de uma forma mais corrida a princípio, depois você lê de uma forma mais pausada, anotando possíveis informações que você achar interessante, relevante, ok? E vamos construir um resumo. Com certeza você já resumiu várias coisas, já construiu vários resumos aí ao longo dos anos. Com relação à aula de hoje, quantas coisas interessantes você aprendeu na aula de hoje? Vamos relembrar? Faça em seu caderno anotações referentes aos conteúdos da aula com os seguintes pontos, tá? Aqui é uma sugestão de resumo e depois eu vou apresentar uma outra sugestão. Então, o que nós abordamos? Origem do Muay Thai, movimentos e técnicas do Muay Thai, atividade prática, descreva como que foi sua atividade prática. Vídeos, descreva o que foi relevante quando você assistiu
estes vídeos, os sites que você pesquisou. Aí você vai construir o seu resumo a partir destes tópicos, certo? Aí tem uma outra maneira também de você realizar o seu resumo através do método Cornell. É bem parecido, só que aqui muda o formato. O formato dele está desta forma aí que você está vendo. Na coluna que está ideias principais, o que você vai colocar? Anote aqui as palavras-chave, ideias principais, que lhe permita lembrar do que se trata o assunto, do que se trata a aula de hoje sobre Muay Thai. Pode ser pergunta ou dica que não precisa entrar no resumo principal depois, que é o sumário ali. Bom, vamos lá para outra coluna, notas. Anote aqui informações com as suas próprias palavras sobre pontos importantes do que está sendo estudado. Aqui ele traz um exemplo de um aluno estudando para o Enem, cursinho preparatório Enem. Insira pontos principais abordados pelos professores, por exemplo. Caso tenha dúvidas, insira aqui para que possa ser pesquisado posteriormente, ser conversado, discutido com o seu professor ou professora de educação física. E no sumário, resumo do que foi abordado nos tópicos anteriores, ideias principais e notas, tá bom? Então fica aqui a sugestão de como que você pode construir o seu resumo. Você já conhecia esse método? O método anterior, com certeza, né? Bom, as recomendações: faça exercícios físicos todos os dias, ao ar livre. Assim você aproveita e toma muita vitamina D, que faz muito bem para o nosso organismo. Lute, coloque em prática o que aprendeu, principalmente o respeito ao oponente e os procedimentos de segurança, ok? A imagem aí é só uma imagem do Muay Thai, certo? Observe seus sentimentos quando você realizou as atividades da aula de hoje ou outras atividades aí do seu dia. Como que você se sentiu? Se sentiu bem? Feliz? Se sentiu super na vibe? Espero que sim. Tenha uma alimentação saudável, como mostra aí a pirâmide, muita água, né? E pouca gordura e açúcar, porque o nosso organismo não necessita tanto de gordura e açúcar, tá? Por isso que é em menor quantidade que a gente deve ingerir. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com seu professor ou professora de educação física, como já disse. Só assim o professor ou professora pode acompanhar o seu desenvolvimento e fazer os registros necessários lá no nosso diário, né? Onde tem aí o desenvolvimento de cada um de nossos alunos. As atividades de hoje são essas as referências e eu fico por aqui e eu aguardo você na nossa próxima aula. E será que eu vou trazer uma luta diferente? Pense aí. Até a próxima!